Ninguém está muito preocupado com você. É só você que está. Né? A gente acha que estão todos preocupados conosco. Não estão. Cada um de nós está preocupado consigo mesmo. Né? Como é que eu vou encontrar um caminho melhor de vida? Como é que eu desperto para uma certa sabedoria mais clara da existência? Como é que eu vou ter menos dificuldades e problemas? Como é que eu tenho um pouquinho mais de saúde? Por que eu tenho tantos repetitivos momentos na minha vida que não são agradáveis? O que eu posso fazer para que isso seja diferente? Será que eu tenho vícios, hábitos de pensamentos, de linguagem, de gestos? Meu gestinho aqui, ó, né? E que eu acho que, se não são bons, eu tenho que mudar? Mas, se eu não me observo em profundidade, não é o outro que me observa, sou eu. E esta é a chave principal do Zen. Eu observo a mim mesma. Mas, ao observar a mim mesma, eu percebo em cada criatura que eu encontro uma possibilidade da mente humana, da minha mente, do corpo humano, do meu corpo. Porque é muito fácil eu separar, eu dizer, lá estão eles e aqui estou eu. Na verdade, temos uma coisa muito em comum, que pertencemos a uma única espécie. Biologicamente, nós somos uma espécie humana, é uma única família. Somos semelhantes, não iguais, mas semelhantes. De qualquer parte do planeta, somos muito semelhantes. Nos reconhecemos pela semelhança. Nós sabemos se alguém está feliz, está triste, infeliz, está gostando pela carinha, pelo jeito, pela postura corporal. Nós revelamos tudo uns para os outros. Mas se eu estou muito fechada em mim mesmo, que a gente vai dizer um ensimesmado, que só penso em mim, só olho para mim, e acho que todos estão olhando para mim, nossa, eu me perco. Eu perco a essência da minha vida. Eu perco a alegria de viver. Esse contentamento de viver. Do jeito que é. Né? Às vezes a gente põe o cabelo de um jeito, às vezes põe de outro. Outros tiram o cabelo, outro cabelo cai sozinho. Né? A gente vai mudando. Né? Nem todo mundo nasceu. Alguns nasceram carequinha, né? Depois o cabelinho cresceu e tem os que depois o cabelinho caiu de novo. Aí ficaram carequinhas. Tem gente que não gosta. O presidente dos Estados Unidos, ele faz um topete, né? Ah, ele não quer ser carequinha, ele faz um topete assim. Tem gente. O cabelo é uma proteção, né? Quando minha irmã é médica, quando eu me tornei monge, raspei a cabeça, ela disse que é absurdo. Tirou o cabelo, o que vai ser com o crânio, né? A massa encefálica vai torrar. Vai ficar bem torradinha, né? E as pessoas que o cabelo cai naturalmente, vai ficar tudo com a massa encefálica torrada. Acredita-se que, no futuro, nós, humanos, seremos todos carequinhas. Que é uma das coisas da mutação da espécie. Nós éramos mais peludos, né? Nós vivíamos, a proteção que nós tínhamos não eram roupinhas, né? Eram os pelos do nosso corpo. E, aos pouquinhos, você vai vendo, a gente vai se desenvolvendo mais, temos ambientes mais protegidos da natureza, temos chapéu, touca, né? Uma porção de outras coisas que vão substituindo o que os cabelos faziam. Então, quem sabe? Não sei. Não vai ser nós que estamos vivos aqui, não vamos ver isso, mas provavelmente daqui a uns 1000 anos, os seres humanos na Terra serão todos peladinhos. Então não temos muita preocupação com queimar a massa encefálica. Você chegou bem nessa hora, cabeludinha. Estamos queimando a massa encefálica. Vocês estão me vendo? Oi. Vocês estão na frente deles. Vocês vêm um pouquinho mais para cá? Vocês vierem um pouquinho mais para cá? Coitadinho, olha lá. Ela tava, não é? Chegou cedo, sentou lá na frente. Aí vocês chegaram tarde e ficaram tampando a carinha deles. Claro que vocês não tinham percepção disso, né? Mas uma das coisas que a gente fala, que é o olhar Buda, que é o olhar iluminado, é um olhar de 360 graus. Que isso é capaz de ver, porque nós temos uma limitação, né? A nossa cabeça não nos permite virar no extremo oposto. Então, nós vemos até um determinado ponto e outro. Buda é aquele que é capaz de ver em todos os lados. Ou seja, o seu canal de percepção está ligado. Não é que a cabeça dele vira para trás, mas nós podemos nos virar para trás e ver, está tudo bem aí?
E, às vezes, nós não temos essa preocupação com o outro. Veja só, estou falando duas coisas que são paradoxais e se opõem. Uma, eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que prestar atenção em mim e não me preocupar como os outros pensam sobre mim. Porque eu não posso viver em relação ao que o outro está pensando. Minha amiga quer que eu ponha até um programa de televisão que diz assim, eu vou me vestir como minha amiga quer que eu me vista. Vocês já viram isso? É um programa americano, né? Vão duas pessoas juntas e uma resolve que a outra tem que se vestir de outro jeito. Tudo bem, isso é até possível, mas a gente pode pensar que eu tenho as minhas escolhas. Né? Eu escolhi uma roupa medieval. Essa minha roupa ela existe desde que o budismo chegou no Japão, que é por volta do século VI. É o mesmo modelo de roupa que eu uso, porque eu acho interessante essa atemporalidade. O ensinamento que eu tenho, que eu transmito e que eu recebi, ele não é do século XX, XXI, XVIII, XIII. É alguma coisa que vem desde a antiguidade, que vem desde a época de Shakyamuni Buda, que é o Buda histórico, que viveu na Índia há 2.600 anos atrás. Eu não transformo, eu não mudo esse ensinamento. Eu apenas traduzo para a nossa linguagem atual. Na cidade de São Paulo, nas expressões que nós estamos acostumados, mas o que eu estou, por isso que eu tenho uma roupa muito antiga. E eu faço questão de usar essa roupa antiga, porque ela também me dá uma noção de atemporalidade. Não estou na moda de agora, né? Não estou usando o vestidinho da moda, a cor da moda, o cabelo da moda. Nós temos cabelos que identificam grupos, não é verdade? Por que Shakyamuni Buda, que era um príncipe, e os príncipes da Índia tinham o cabelo alto aqui preso num rabo aqui em cima, a primeira coisa que ele faz quando sai do seu castelo é cortar o cabelo. Eu não vou ser identificado pela casta em qual eu nasci. Eu saí dessa casta. Eu saí desse locus familiar. Eu abandonei aquilo que era difícil de abandonar. Eu saí da minha família para me tornar um membro da grande família, da família humana, onde a minha preocupação não é apenas o meu filho, a minha mulher, o meu pai, meu avô, mas a minha preocupação é que o maior número de seres acorde, desperte. Para quê? Para viver bem, para ser feliz, para cuidar uns dos outros. Eu não sei se a vida, esses dias uma aluna, uma amiga minha de muito tempo atrás, me mandou uma mensagem dizendo: o objetivo da vida é ser feliz. Depende, o que é felicidade? Será que o objetivo da existência humana é ser feliz? Eu acho que não. É ser. É ser em plenitude. E tem felicidade, tem infelicidade, tem alegria, tem tristeza, tem saúde. Não se fala isso nos casamentos? Na saúde, na doença, quer dizer, em qualquer circunstância vamos estar juntos, mas isso somos nós. Em qualquer circunstância eu vou estar comigo mesma. Doente, não doente, alegre, triste, feliz, infeliz, eu tenho que conviver comigo. Eu convivo com o mundo, eu convivo com inúmeras pessoas. E não é só para ser feliz, mas para encontrar um estado, isso é que Buda vai dizer, de tranquilidade. Essa tranquilidade não é exatamente felicidade. Felicidade vem de fértil, de frutífero, né? Como uma planta que dá frutos. Isso é o sentido de felicidade. A mãe que amamenta é um sentido de felicidade. Dói a mama, mas ela amamenta, porque o bebezinho precisa dela. Então a mãe fica feliz, ela está cumprindo uma tarefa biológica que lhe dá um certo prazer, apesar do desconforto. Então, ela não é feliz o tempo todo. Os bebezinhos, tem uns ainda, que crescem os dentinhos, conhecem isso? Dão umas mordidas assim na mama da mãe, e ai, sai até sangue. Sabe que alegria, como eu estou feliz de amamentar meu bebê. Não, está doendo, e dor é dor. Então, esse estado de felicidade imaginário, que todos nós vamos ficar numa iCloud, né? Nós vamos estar numa nuvem, onde nós vamos escolher para essa nuvem só os momentos bons da vida. E vamos fazer com que todos os momentos sejam bons. Eles são. A diferença é que todos os momentos são. Não é nem bons nem ruins, são o que são. Havia uma expressão no Japão que se falava assim, nichi nichi koreko jitsu. Nichi nichi quer dizer dia a dia, este dia extraordinário de congratulações. E havia um professor que dizia assim, nichi nichi kore nichi.
Cada dia é cada dia. Ele não precisa ser todos de congratulações. Tem dias que são de tristezas, de sofrimentos, né? Se o seu pai está morrendo num hospital, o seu amigo, alguém está sofrendo muitas grandes congratulações, estão morrendo com dor. Não é bem assim, não é grandes congratulações, é grandes preocupações, né? Como é que eu ajudo, como é que eu minimizo. Eu tenho um aluno, um dos primeiros monges que eu ordenei aqui em São Paulo, ele mora agora em Feira de Santana com a sua esposa, e uma vez nós fizemos uma pesquisa, um programa com a Unifesp e com o Einstein sobre a ressonância magnética antes e depois de 5 dias de meditação silenciosa de Zazen. E ele foi uma das pessoas que foi passar por essa ressonância. E quando ele passou pela ressonância, ficaram muito surpresos, que ele tinha um aneurisma enorme, perto daqui de uma veia principal aqui atrás, que não podia nem ser operado. E já estava muito grande. E ele chamava a minha salsicha. Ele ria, brincou muito com isso, mas o aneurisma cresceu agora. E ele perdeu a motricidade. Então, ele está deitadinho numa cama, a esposa dele está cuidando muito bem dele, mas ele não se mexe mais, não se move mais, não aguenta mais ficar sentado, ele quase que só fica deitado, ele tem que usar fraldas o tempo todo, e a esposa muito preocupada, o que eu vou fazer? Eu quero fazer alguma coisa. E alguns médicos dizem, não há nada a fazer, o processo é esse, o aneurisma vai crescendo, estoura, ou a pessoa vai morrendo, vai perdendo algumas funções, porque vai pressionando o cérebro e vai perdendo funções. E alguns são intervencionistas e dizem que não, a gente pode enfiar uma agulhinha ali e ver se consegue modificar isso. Então, essa é a grande questão. Fazemos ou não fazemos o procedimento? Deixamos que ele morra naturalmente ou vamos tentar colocar uma agulhinha? A esposa quer urgentemente que alguma coisa seja feita. E o filho acha que não. Não é interessante? E a pergunta é, o que faria você? Qual seria a sua escolha? Veja como é difícil na nossa vida fazer escolhas. Escolhas que determinam a vida de alguém. Se vai ser mais curta ou mais longa, mais sofrida ou mais agradável. Não é fácil. Por isso que se diz, o caminho não é difícil se você não tiver nem apego nem aversão. Se você não precisar escolher. Mas como é difícil, nós escolhemos o tempo todo. Escolhemos vir aqui hoje. Escolhemos a roupinha que estamos vestindo, a comida que comemos. Estamos o tempo todo fazendo escolhas. E não prestamos muito atenção à repercussão que essas escolhas podem ter na nossa vida. Porque uma coisa é certa, está tudo interligado, interconectado. Nada existe separado. Se chama Pratitya Samuttipada, é uma palavra bonita, né? É sânscrito. Significa que tudo está interligado, que não há nada separado. Tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, como nós agimos no mundo, vai transformar coisas à nossa volta e são resultado de transformações anteriores. As pessoas perguntam qual é o ponto de mutação, o ponto da transformação, não é a grande pergunta? Monja, como é que eu sei que eu dei a virada? O que é isto, dar a virada? Tinha um grande fotógrafo chamado Cartier-Bresson, que ele dizia assim, existe uma coisa que se chama o momento decisivo. Às vezes ele ficava lá um tempão para tirar fotografia, né? De alguma coisa, qualquer coisa que fosse um prédio. Ele dizia assim, que tem um momento decisivo. Às vezes é quando, de repente, o pássaro passou. Estava tudo quieto, tudo igual, mas tem um momento que alguma coisa acontece e que transforma a mesma fotografia. Isso é a nossa vida. Tem momentos decisivos, momentos que a gente tem que perceber qual é a decisão correta. Se eu clico na câmera ou não, se eu gravo isto ou não, se eu me manifesto neste momento ou não. É preciso estar o quê? Desperto, acordado. Se eu estou meio adormecido, eu perco o momento decisivo. Eu perco o momento da minha ação adequada no mundo. E para isso, nós meditamos, nós fazemos zazen.
Nós não meditamos para ficar calmos, porque a pessoa diz para mim, eu não posso meditar porque sou uma pessoa muito nervosa. Eu falo, bem-vinda ao time. Eu não sou uma pessoa calma, de jeito nenhum. Ninguém pode. Minha filha assim, mas calma, está longe, né? Eu não sou uma pessoa calma. Ah, eu sou tão calma, está tudo bem. Eu tenho uma médica que ela é assim, ela é maravilhosa, né? Ela fala devagar, ela está sempre calma, está tudo bem. E ela sabe, eu não sou assim. Eu, às vezes, falo até rápido demais, eu preciso ficar me controlando, porque dispara, né? Quero fazer as coisas com rapidez. Tem uma certa pressa em mim, que eu não sei bem porquê. Meu pai era um pouco assim. A gente vai recebendo coisas genéticas também, né? Mas aprender a lidar com isto. Não é apenas eu sou assim. Eu sou assim, está dando certo? Se não dá, eu tenho que mudar. E para eu mudar, eu tenho que fazer esforço. E qual é o momento dessa mudança? Não tem um momento assim que agora, hoje aqui, ó, mudou aqui. Às vezes vem perguntar para mim, quando é que você decidiu ser monge? O que foi que aconteceu na sua vida? Eu falei, não, foram acontecendo muitas coisas. Não teve um dia, um momento, agora aconteceu isso, eu vou virar monja. Não, não é assim. É um processo. E se você olhar esse processo da nossa vida, ele é lento e tem a ver com coisas lá de trás. Tem coisas da infância. Tem momentos na infância que são momentos de reflexão e de questionamento sobre a vida e a morte, sobre amor e ódio. Tem inúmeros momentos. Pessoas que eu vi, monges vietnamitas que se queimavam em praça pública num protesto contra a guerra. Que controle é este? Os Beatles, que não foram fazer meditação, que entraram no processo com pessoas inteligentes. Eu não era muito assim fã de você falar, quero ver, choro quando eu vejo. Era diferente. Eu admirava muito uma capacidade de comunicação de massa. Uma capacidade de falar o que todos nós sentimos. Por que comunica mais? Porque pega naquilo que é coletivo. Não pega naquilo que é o individual e parcial, mas pega no todo, o que é comum a todos nós. E essa capacidade, as músicas dele até hoje, né? São clássicos do que? De sentimentos, emoções humanas, que nós nos reconhecemos, e elas não se perdem. Isso é uma capacidade incrível, nem eles sabiam que tinha essa capacidade, né? Eles acharam que estavam fazendo uma musiquinha. E, de repente, é uma coisa preciosa, né? Porque sai verdadeiro, porque sai simples, não sai rebuscado, eu especial. O que eu estou sentindo? O que eu estou me relacionando agora? Isso é comum a nós, seres humanos. Então, não tem um momento apenas que diz, este é o momento. Quando eu fiz práticas meditativas e comecei a praticar em Los Angeles de forma mais sistemática, e eu fui fazer o meu primeiro retiro, e a gente sempre vai fazer o retiro achando, agora vou iluminar mesmo, né? Agora esse retiro vai ser da iluminação. O que teve foi dor. Ai, doía minha perna, que coisa horrorosa, sadomasoquistas. Ninguém tinha que ficar parada 35 minutos, com as perninhas assim, não podia mexer. Não podia mexer nem um pouquinho. Aí andava 7 minutos e voltava mais 35. 7 minutos e voltava mais 35. Eu falei, são loucos? Cada vez que eu sentava, eu dizia assim, eu vou embora e nunca mais volto. Aí eu andava um pouquinho e esquecia. Né? Para ter bebê dói. Se as mamães lembrassem, só tinha filho único. Esquece. Aí tem outro. Não é? A gente esquece rapidamente. Que bom, né? Porque aí a gente está aberto para a nova experiência. Porque se eu ficar pensando lá atrás, outra recomendação que a gente tem é aquela do leite derramado, né? Não chore o leite derramado. Vocês choram? Ontem foi assim. Se tivesse sido diferente, eu tive uma atitude que não foi correta. Oh, meu, o que vai fazer agora? Eu falei com você de um jeito errado e eu não devia ter feito isso. É o leite derramado. Puxa, falei errado com ele. Nossa, que chato, né? O que eu vou fazer? Não vou me prestar atenção em mim, que eu não repita isto. Eu posso até falar, oi, meu, hoje eu estava nervosa, deixa para lá, né?
Mas não precisa falar, ai, desculpe, eu falei isso para você, não devia ter falado, ai, eu não presto mesmo, eu sou uma pessoa tão má, eu faço coisas erradas, e fica pá, pá, pá. Para quê? Está olhando para trás. Olhar para trás não leva ninguém para frente. A gente bate a cabeça no poste, né? Já tentaram andar na rua olhando para trás? Tem um poste, tem uma pessoa, né? A gente atropela o presente. Então, não pode ficar olhando para trás. O passado e a história da humanidade, que nem toda ela é muito recontada para nós, são tirados vieses dos vencedores. Então, a gente tem uma versão muito parcial do que foi realmente o nosso passado, mas eles servem para algumas coisas, né? Para aquilo que a gente percebeu que não foi bom, não repetir. Não adianta só ficar pedindo desculpas, né? O Holocausto, a gente volta, vira para todas as pessoas de descendência judaica, diz, desculpe muito que meus ancestrais não fizeram nada naquela época, desculpe. Não. E aí você fica lá, toda, mas judeu é para lá, tá? Quer dizer, você continua um processo discriminatório. Como é que você muda? Como você muda? Isso é o verdadeiro arrependimento, né? Quando a gente fala arrependimento nos leva à purificação e à transformação, eu percebo as falhas e erros em mim não como um indivíduo separado, mas um indivíduo social em relação a outros, e que às vezes faço e tomo atitudes em relação ao grupo no qual estou inserido, para eu poder perceber e, quando tiver percebido com clareza, tomar ações, decisões e pensamentos adequados. Adequados ao quê? Ao que eu realmente sinto agora. E se eu sinto problemas discriminatórios e preconceituosos, eu vou ter que trabalhar nisso. No Japão tivemos experiências belíssimas. Para mim foi muito importante. Estava num grupo de estudos com monásticos, formação de professores da nossa escola, eram monges todos que já tinham passado pelo menos 5 ou 8 anos em mosteiros, e estávamos reunidos para nos tornarmos professores de mosteiros. E, de repente, nós começamos a visitar áreas onde havia muita discriminação, guetos. No Japão existe. A gente acha que o Japão é uma perfeição, né? Maravilhoso. Não, tem falhas, todas as sociedades têm. E nós começamos a frequentar esses guetos onde as pessoas eram chamadas prejudicialmente, preconceituosamente, de que elas andavam de 4, que elas eram bichos. Isso é muito pesado, não é? Você dizer, as pessoas que moram naquela área, lá em Higienópolis, andam todos de 4, são bichos, por exemplo, né? Geralmente falava-se isso para as pessoas que moravam nas áreas mais carentes, as pessoas mais pobrezinhas, que iam ter as funções na sociedade que os outros não gostariam de ter, que às vezes não sabiam ler e escrever. E quando eles morriam, escreviam o nome deles errado para serem identificados como, porque eles não sabiam ler, né? Como pessoas de um grupo social que é para ser discriminado. Quando iam se casar, iam procurar nos livros dos templos, que os monges escreviam os nomes com errinho, para saber que eram pessoas para serem discriminadas. Não é pesado isto? Isso existe. Isto vem da onde? Da Índia, do sistema de castas da Índia, onde vem esse pensamento maravilhoso de Gautama Buda, onde vem coisas maravilhosas do yoga, do Vedanta, onde vem ensinamentos extraordinários, também tem coisas muito impróprias, como a questão de castas e da discriminação dos que são chamados fora das castas, cuja sombra não pode tocar a sombra de outra pessoa. É muito forte. Condenação à morte. Não pode casar de castas diferentes. Nós, aqui no Brasil, graças à ancestralidade, principalmente português gosta de miscigenação, sabiam? É o povo mais miscigenado da Europa. Aquela penínsulazinha ibérica, aquele pedacinho pequenininho de Portugal, foi invadido por tudo que foi povo, né? Fenício, foi todo mundo invadido. Tchum, 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 tchum. Ia misturando. E português gostou. Então, a gente acaba tendo uma miscigenação muito grande aqui no Brasil, que é uma bênção, gente. É uma bênção. Quando jovem, a minha mãe me colocou numa escola pública, porque naquela época as escolas públicas tinham melhor ensino.
Não eram as escolas particulares. Escola particular era ruim. Escola particular era para criança que não aprendia nada direito, que ia ter professorzinho cuidando delas particularmente, e para pessoas muito ricas, e que geralmente não eram muito inteligentes. Não é que rico não é inteligente, mas pode ser. Mas as escolas particulares eram assim. E as escolas públicas, você tinha que fazer exames para entrar. Tinha exame de admissão, imagina, para entrar no ginásio. Era legal isso, tinha que fazer um exame, uma provinha lá, se você ia poder acompanhar a turma. E o que foi importante para mim estar nessa escola pública? Na minha época, eram todas as crianças juntas na sala de aula, ricas, pobres, com necessidades especiais, sem necessidade especial. E você aprende a conviver com todas as pessoas, de todas as cores, de todas as áreas do país, da cidade. Tinha uma menina que tinha nanismo, né, que fica pequenininha, não cresce. Tinha outra que tinha aquela cabecinha que tem uma deficiência, né, que fica bem grandinha assim, né? Tinha uma menina que tinha deficiência visual, ela fazia todas as provas naquele sistema, como é que chama? Braille, né? E foi muito interessante, foi muito importante para mim conviver com intimidade com pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis sociais e de todas as diferentes necessidades e reconhecer que todos são como eu. Que aquilo que o outro tem é uma possibilidade de eu ter também. Não é eu aqui especial, melhor que o outro, e eles inferiores a mim, não. Tudo que um ser humano possa passar, eu posso passar. Se isso não acontece, isto para nós chama iluminação. Isso se chama no yoga de samadhi, da não diferenciação, da percepção de que tudo nos pertence e que nos pertencemos a tudo. Porque quando eu crio um eu separado, eu crio um problema muito grande. Meu marido, por exemplo, eu não tenho marido agora, hein? Bom, é uma historinha. Meu marido chegou tarde em casa. Ele chegou tarde em casa, eu estou esperando meu marido não dormir, está me deixando, o que está fazendo, não me falou, não me telefonou, já estou na dualidade, né? Ele chega em casa e eu pergunto, onde você esteve? Percebe? Eu estive numa reunião com quem? Por que não me falou dessa reunião? O que eu acabei de fazer? Separei. Eu acabei de me separar desse ser humano. Qual é a pergunta? O que você aprendeu hoje? O que você trouxe para nós hoje? Puxa, que coisa boa você fez hoje que chegou tão tarde. Que vai ser bom para nós. Percebe? Estou junto, estamos juntos. Nós juntos. Isso é... Onde quer que for, estou junto. Você sai com a sua namorada, tão bonitinha ela, né? E ela começa a olhar para aquele moço da outra mesa. Você está sentado com ela, você leva ela para jantar. Eles já são casados, né? Um jantar num lugar caro. Quis fazer um mimo para ela. Pediu aquela comida especial. E ela ficou olhando para o moço da outra mesa. Não é? O que você pode fazer nesse momento? Olhar também. Estamos juntos. Que homem interessante aquele. O que será que ele faz? Vamos conversar com ele? Já que ele está chamando a sua atenção, a gente pode ir lá conversar. Quem é você? O que você faz? Percebe? É estar junto com o outro. Mas isso parece brincadeira, mas é verdade. Se você usar isso na sua vida, você vai ficar mais leve com a existência. Porque senão você se separa um do outro. Estamos juntos, somos parceiros nessa caminhada, continuamos na parceria. Né? O seu olhar está indo para lá, o meu também vai. Oba, que legal, o que você está vendo? Como é que você está vendo? E quando o meu olhar vai para lá, o que o seu também venha comigo. Né? Tem uma arte marcial que chama Aikido. Eu conheço muito pouco dela, mas ela é bem interessante, né? Que você nunca usa nenhuma força sua para lutar com o outro. Então, uma pessoa vem te dar um golpe assim, ela te dá um empurrão, você vai. Você vai juntinho com o empurrão dela. E depois você puxa ela para o seu lado.
É como assim, você quer que eu veja o mundo do seu ângulo? Tá bom, eu vou ver. Você está me puxando, eu vou. Aí eu vou até lá. Aí, de repente, eu trago você com essa mesma força contrária, eu apenas puxo você para ver o mundo do jeito que eu vejo. Isto se chama diálogo. E é o fundamental para a harmonia em relacionamentos, em sociedades. É dialogar. E dialogar não é só um falando e o outro fingindo que o ovo é bravo, né? Porque tem uns que não falam e ficam lá, não acredito em nada disso, a pessoa é burra, ela é chata. Né? Não está ouvindo o outro. O outro está contando uma história e você já está reclamando aqui. Ah, imagine esse velho, ele sempre fala desse jeito, não adianta. Imagine você ser capaz de ouvir. Você pode estar casada há 30 anos com a mesma pessoa. Eu já sei tudo o que ele pensa, sabe? Não. Ele saiu hoje. Ele teve experiências diferentes hoje. Ele é um ser humano como você, que teve experiências hoje que o transformaram. Ou não. A não ser que ele esteja muito embrutecido, né? Que nada mais o transforma. E ele vem te contar alguma coisa. E você seja capaz de ouvir. Chama-se ouvir para entender. Não é para brigar, nem para discutir. Entender. O que aconteceu hoje com você? Me conte. E eu estou aqui para ouvir você. Estou aqui para estar junto com você. E agora eu vou te contar o que aconteceu comigo. Eu conheci um monge beneditino que chama Anselm Grün. Tem livros muito bons dele, da editora Vozes, eu recomendo que leiam. Anselm Grün, na sua juventude, praticou zazen. Foi uma das coisas que ele levou para o mosteiro. O mosteiro beneditino, mosteiros entram em crise de vez em quando, né? A gente viver junto, né? Não dá problema? Muito tempo junto, começa a brigar por isso, por aquilo, a pasta de dente, o mosteiro também briga. Pela vassoura, pelo pano de chão, pela prece, pela oração. E o mosteiro estava em crise, ele então resolveu instituir o zazen para os monges, como uma prática meditativa diferente daquelas que eles fazem, que é maratana, né? Que é repetir uma palavra quase como um mantra para levar o foco de atenção. Falei, não, vamos fazer diferente, nós temos que mudar isso aqui, porque está ficando que nem manteiga rançosa, né? Fica muito acostumado, você perde o valor, né? E este monge, ele veio fazer uma palestra aqui em São Paulo e ele recomendava às pessoas o seguinte: quando chegarem em casa, fiquem alguns momentos em silêncio. Com a esposa, com o filho. Não comece já, vamos comer, vamos beber, fazer alguns momentos em silêncio, porque você tem que chegar. Você veio de muitas experiências e provocações diferentes do mundo. O seu estado está um pouco alterado. Chega e senta. Quem faz meditação, senta não muito, 3, 4, 5 minutos. E a pessoa que estava na casa, que já chegou antes, a mesma coisa. Fica alguns minutos em silêncio juntos, para poder dialogar, para um poder ouvir o outro. Porque, às vezes, um quer falar e o outro não quer. Mas desenvolver a capacidade do diálogo. Às vezes a pessoa fica em casa muito tempo, ficou cansada, está esperando alguém para conversar. O outro passou o dia inteiro conversando, porque chega em casa e quer ficar quieto. Não é um problema, não acontece aí? Imagine ficarem quietos um pouquinho juntos e chegar ao meio termo dessa conversa, desse diálogo, e dizer, nossa, hoje eu falei com tanta gente que eu estou precisando ficar agora um pouquinho quieta, sabe? Para minha cabeça processar todas essas informações. Vamos conversar amanhã? Vamos conversar daqui a pouco? Agora não está dando. Estou com a cabeça, nossa, não processei ainda tudo que entrou de informação. Não é legal isso? Em vez de dizer, não fale comigo, agora não quero falar, ah, como é chata, está querendo me controlar. Calma, gente, o que está acontecendo? Então, cada um de nós é responsável pela maneira com que nós estamos nos relacionando. Não tem uma pessoa errada e uma certa. Tem observar por que isso aqui não está dando liga. Onde é que está desentrosado, né? E como é que reentrosamos? Isso é para tudo, é em trabalho, é relacionamentos íntimos, é com amigos, com vizinhos. Vizinhos são legais. O vizinho meu está fazendo uma obra gigantesca. Ele disse para mim que era um murinho. Eu falei, você está erguendo um muro? É, porque quando tem futebol, tem muito barulho, eu tenho que fazer um muro. Do muro virou um prédio.
É uma coisa imensa, uma obra enorme. De madrugada começaram a vir caminhões de cimento, de concreto. Tudo no sábado à noite, na minha janela, gostoso. O murinho, é o murinho que eu estou fazendo. E eu muito quieta, paciência, tem que conviver com isso, né? Vai fazer o quê? Né? E alguns dias atrás entraram gatunos. Vocês não conhecem a expressão, né? É uma expressão antiga. Ela conhece. Gatunos. Gatunos eram e são ladrões que andam que nem gatos pelos telhados. Eles não entram pela porta, eles não vão armados, eles têm habilidade de roubar. Então, o gatuno era até uma profissão muito elevada antigamente, né? Que você, sou gatuno. Ninguém me pega, eu sou um ninja. Eu vou por cima, piso de leve nos telhados, ninguém me ouve. Entro nas casas sem que eles nem percebam, pego o que eu quero e saio de mansinho. Não incomodo ninguém. Só pego umas coisinhas. Então, o gatuno era isto, né? E o que aconteceu esses dias? Eu estou dormindo no meu quarto, estou ouvindo no telhado um barulhinho. Só que esse barulhinho virou um barulhão. Os meus gatunos lá começaram a correr, feito loucos pelo telhado, e eles eram ótimos em correr no telhado. Porque você só vê... Nossa, uma pessoa para correr num telhado tem que ter muito equilíbrio. Vocês já pensaram nisso? O telhado ele é assim. Não é um telhado reto, é um telhado assim. E as telhas, se você não pisar com leveza, elas quebram. Eles não quebraram praticamente nenhuma telha, uma ou duas só, e correram em cima daquele telhado com muita habilidade. Eu fiquei maravilhada com eles. Eu não cheguei a vê-los, é uma pena, porque ia cumprimentá-los. Vocês correram bem pelo telhado. Aí a minha vizinha de trás, para quem eles pularam do telhado da minha edícula para o telhado da casa dela, né? Ela veio de manhã cedo, abriu a janelinha assim e disse para mim: é da sua casa que vêm os bandidos. Eles estão vindo pela sua casa. E aí eu fiquei preocupada, falei, coitada, pode ser verdade, né? Então fui ver todas as possibilidades por onde eles poderiam ter entrado e descobri que podia ser da casa do vizinho. Foi maravilhoso. Aí fui falar com o vizinho. O vizinho tem um murinho baixo, a casa dele está meio descuidada, então a grama está alta, tem mato, quer dizer, quem está olhando de fora não tem ninguém, dá para entrar por aqui. Talvez tenha sido por lá. Mas o mais interessante é que naquela muralha enorme que construíram, realmente o muro acho que deve ter uns 5 metros de altura, eles esqueceram de uma coisa importantíssima, tem árvores na calçada. E o galho da árvore dá em cima do muro. Então a pessoa subiu pela árvore e entrou pelo galho da árvore no muro, na casa. Aquilo que eu mais protejo, e é esse é o meu ponto que eu quero dizer, eu crio uma proteção tão grande, eu vou fazer que isso esteja tão perfeitamente protegido, que eu não vejo tudo. Eu não vi o galho da árvore, que era uma portinha de entrada, qualquer criança entra. É uma árvorezinha pequena, fácil de escalar. Ela tem vários galhos, desde aqui embaixo. Você pega aqui, entra na casa. Tanto que no domingo seguinte, foi do sábado para domingo, no domingo seguinte entraram na casa de novo, pela árvore, e roubaram umas coisinhas, objetos mais de trabalho, né? Imagine, roubaram objetos de trabalho em obras. Não é interessante? Não roubaram dinheiro, não devia ter, não roubaram equipamento, vamos dizer, de computadores, roubaram serra elétrica. Que dificuldade que os trabalhadores estão tendo, que eles têm que entrar numa obra para roubar uma serra elétrica? Ou queriam, talvez, serrar alguma outra coisa, uma pessoa, não sei, né? Mas o que a gente faz nessa situação? Primeiro, uma coisa que eu aprendi muito no Japão, e uma das coisas que eu gostei lá, toda semana passava um papelzinho assim, de casa em casa, dizendo o que estava acontecendo, que dia que ia tirar o lixo, se estava nevando ou não estava nevando, se tínhamos problemas de pessoas estacionando em lugares errados na rua, se tinha problemas de assalto. Isso era passado de casa em casa, todo mundo tinha que ler e carimbar que leu. E que atitude vamos tomar, nós, o coletivo. A gente vive numa cidade, São Paulo, que é muito do indivíduo, né? Eu, indivíduo, eu cerco a minha casa e você não me importa.
E eu percebi nesta situação que, se nós não tivermos uma atitude coletiva de todos nós, os nossos gatunos eles vão pulando pelos telhados de uma casa para outra, né? Então, é uma atitude que tem que ser, não é de uma casa só. Você vê, por mais alto que fosse o muro, ele tinha uma falha, uma fenda, uma abertura. Isso é para todos nós. Por mais alta que eu queira fazer minhas muralhas, de me separar do outro, de me separar daquilo que eu não acho bom, que eu vou selecionar para mim algumas coisas e as outras não fazem parte do meu universo, eu vou perceber que tem uma rachadura, que tem um lugar por onde isto entra. E eu vou ter que cuidar disto. Eu vou ter que cuidar. Não só de me fechar, mas talvez, às vezes, é de me abrir. O que está acontecendo com a nossa sociedade? Quais são as causas e as origens de tanta violência? Será que eu tenho violência em mim? Que tipo de violência eu carrego quando eu olho para uma pessoa? Eu reconheço que é um irmão, uma irmã, um companheiro desta vida, ou se ele tiver uma roupa diferente daquilo que é do grupo social que eu frequento, eu já vou olhar de lado. Ou por ser rico ou por ser pobre, hein? Não é só por dizer que tem menos. Porque, às vezes, a gente tem discriminação ao contrário. Olha o carro daquele ali. Deve ser ladrão, né? O coitado, às vezes, trabalhou a vida inteira. Tive um aluno que ele foi funcionário público, ele adorava carros. Ele trabalhou a vida inteira. Sabe aquele que vai direitinho, todo dia no escritório, abre, fecha, volta para casa, juntou o dinheirinho, comprou casinha própria. E, quando ele se aposentou, ele conseguiu comprar um carro. Era um Chevrolet, um carro bonito, grande. E ele um dia chega para mim e diz assim: Monja, eu não posso andar com o meu carro na rua. Eu trabalhava nessa época lá na Liberdade. E ele disse assim: quando eu venho para cá, tem gente que chuta meu carro dizendo que eu sou ladrão. Eu tenho que vir com o carro da minha mulher, que é pequenininho e velho. Eu não posso usar o carro que eu trabalhei a minha vida inteira para ter, porque as pessoas me discriminam. Percebe que existe discriminação de todos os lados? Meninas bonitas são discriminadas. Tem umas que apanham na escola. Você já viu? Você que é bonitinha, que está aí no meio. Você mesma. É você que eu estou falando. Pode rir, é com você. Meninas bonitas são discriminadas. Não tem umas que apanham na escola? As outras ficam com raiva, dão sova? Porque é bonita? Já viu uma coisa dessa? É bonita, vem cá que eu bato em você. Os meninos estão olhando para ela. Pá, 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 pá. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque existem todos os tipos de discriminação e preconceito em toda a parte. E como é que você sabe? Você dentro de você não tem? Tem aquela pessoa que é o bom amigo. Você conhece o bom amigo que vai te dar um veneninho assim? Você sabe o que a sua vizinha fez? Ela não te contou, é? Pronto, o veneno foi instalado. Aí você vai encontrar com a sua amiga e vai dizer assim: o que foi que você fez que você não me contou, né? Aí você pergunta: qual o interesse da pessoa que jogou esse veneno? Ela está com ciúmes da sua amizade com a outra? Ela gostaria de ter essa amizade? Ela gostaria de ser você? Ela quer ter um relacionamento com você como você tem com a outra e com ela é mais distante? O que está acontecendo? Porque fazemos isso, nós seres humanos fazemos isso. A gente vai lá e sem perceber, tchim, e põe um veneninho. Estão felizes e bem? Vai ver, ó. Mas não é consciente. Se você chegar a essa pessoa e dizer: poxa, filha, por que você fez isso? Será que você está com inveja do nosso relacionamento aqui? Você quer atrapalhar? Você imagine, de jeito nenhum, eu adoro vocês. Então, nós temos que estar muito espertos, porque essas provocações, elas vêm de todos os lados. No local de trabalho, tem gente que esconde a coisa boa que você fez e vai lá e diz que foi ele que fez. E aí ele recebe a promoção e você não recebe, e você fica toda triste. E como é que você vai dizer agora? Você vai dizer: puxa, que legal que a nossa ideia ganhou, né? Aquilo que eu conversei com você, que bom que você desenvolveu, né? Percebe? Colocar-se junto, porque não adianta você lutar contra.
E tem essas pessoas que fazem essas coisas, são pessoas que a gente tem que sentir piedade. Não é raiva. Não é ficar com raiva, não é ficar rezando, tomara que aconteça uma coisa ruim, que pessoa maldosa, que bom que está preso, que está apanhando, né? Tem uns que a gente gosta até, não devia. Mas você pensar, por que estão fazendo isso? Não estão vendo. Pessoas que não vê o bem de todos, elas não vão ser felizes nunca. Elas nunca vão encontrar um estado de estabilidade. Que nem o menino que estava correndo na rua, ele resolveu roubar a bolsa de uma senhorinha, né? A senhorinha ficou sem o dinheirinho dela, mas ele ficou com um problema muito grave, porque ele comprou um brinquedo. E a mãe dele perguntou como é que você conseguiu comprar esse brinquedo, você não tem dinheiro. E agora ele não pode mais passar por aquela rua, porque alguém pode ter visto ele. Ele perdeu a liberdade, porque ele roubou. Então, aquilo que nós fazemos e que não é ético, nos tira a liberdade. O carinha que ficou nervoso foi lá e matou um outro. Está foragido. Vai viver foragido, sabe lá até quando? Até que alguém pegue ele, vai preso ou vai ser morto. Se não tivesse matado o outro, né? Se na hora que o outro veio e provocou, pudesse ter respirado e dito, não vou brigar, não vou enfiar a faca nesse, não vou dar um tiro, vou embora. Percebe? Isso é controlar emoções e sentimentos. E para controlar eu tenho que conhecer. E se eu não conheço, eu vou apenas reagir ao mundo. Então, quando eu falo que a nossa prática de zazen, e as pessoas acham que é chato, eu quero ouvir palestra, eu quero comprar livro, eu quero ir numa festa, eu quero participar de uma coisa zen, mas eu não quero fazer zazen, porque zazen é chato, é cansativo. Mas este é um portal precioso, é o portal principal de você conhecer. Conhecer quem? Como sua mente funciona. Porque se você conhece como sua mente funciona, você conhece como funciona a mente humana. E você vai poder relacionar-se melhor com outros seres humanos. E o ser humano não existe separado da natureza. E você vai perceber que tudo que você é a manifestação da natureza. E você vai respeitar melhor os bichinhos, os insetos. Eu comentei ontem com eles na aula que eu cheguei outro dia na minha cama e tinha uma barata. Era bonita, forte. Era uma barata e tanto. E eu fiquei olhando para a barata e a monja que estava lá, ela ficou em cima com os cachorros para poder dar a palestra. E ela, quando viu a barata, saiu correndo e se trancou no quarto. Eu falei, sou eu, e a barata. Estava cheio de gente lá embaixo, mas eu não ia gritar, né? Ele acha que você é uma barata. Eu falei, eu tenho que dar um jeito na barata. Aí, primeiro, eu abri a janela, né? Vamos por partes. Eu vou ter que pôr ela em algum lugar. Não adianta pegar a barata só, né? Fazer o quê com ela? Abri a janela, falei, bom, vou jogar ela pela janela. Aí fui no banheiro, peguei uma folhinha de papel branquinha e pus em cima dela. Ficou bem quietinha. Não, desde que eu entrei, ela não se mexeu. Ela se fingiu de morta, né? Que é só... Ficou bem quietinha. Aí eu pus o papelzinho em cima, ela continuou quietinha. Aí eu fui pegar, ela saiu correndo, ela é mais rápida do que eu. Levei 3 vezes para conseguir pegar, até que peguei. Com muito cuidado para não amassar as perninhas, né? Vocês amassam perninha de barata? Vocês não pisam em barata. Coitadinhas. Tem uma razão para elas existirem nesse mundo. No cemitério tem bastante, elas comem a gente, depois que a gente morre. Gostou de... Né? Aí eu consegui pegar a baratinha, fui na janela e joguei. Aí fiquei olhando, eu não vi mais ela, fiquei preocupada. Será que... Mas juro que é verdade, eu falo que eu sou meio boba, vocês não sabem isso. Fiquei olhando para ver, será que a barata se machucou? No dia seguinte, de manhã, fui varrer o quintal. São coisas que eu faço. Às vezes pergunto, a monja, o que a monja faz? Varre quintal, faz café. Essas coisas de gente, né, que mora numa cidade. E não tinha uma barata morta lá? E eu fiquei achando que era a minha baratinha. Aí rezei para ela, tirei e joguei fora, coitadinha. Mas a minha intenção não era matar a barata. A gente diz que a coisa pior é quando você tem a intenção de extirpar, de extinguir.
Isso é considerado, dentro dos preceitos, o preceito fala não matar, se você tiver a intenção de exterminar, imagine quem tem aquelas empresas de extermina cupim. Mas que karma prejudicial, não é? Qual a sua intenção? Exterminar cupim, barata, formiga. Mas nós queremos, né? Ele não vive sozinho. O cara que tem uma empresa exterminadora, ele é mantido por todos nós. Mas esse pensamento de exterminar, quero exterminar a minha maneira de pensar, quero exterminar a maneira que aquela pessoa pensa. Você pensa desse jeito? Eu não gosto. Eu quero exterminar. Você não pense mais assim. Se você pensar assim, eu te bato, eu te xingo, eu te trato mal. Condicionamento de Pavlov. De novo você se manifestou desse jeito. Não, não pode. Você vai ver, eu acabo com isso. Eu quero exterminar uma maneira de você ser no mundo. Por quê? Eu reconheço que essa maneira também existe e eu vou fazer com que isso seja mais leve. É assim que eu extermino, que eu acabo. Eu acabo com leveza, com alegria, não dando muita importância. E não é cinismo, não. É dizendo, olha, que bonitinho. Está tendo um pensamento tão torvo. Não pense tortinho assim. Percebe? Você cria maciez. E essa maciez é bom para todos nós. Então não tenham pensamentos de exterminar. Tem pessoas que querem exterminar o eu, o ego. A gente fala que o ego ele realmente pode ser problemático, né? Eu isto, eu aquilo, eu quero, eu não quero, né? Deixar ele menorzinho, ele é importante. Mas não pode querer exterminar, porque a nossa sobrevivência depende da nossa individualidade, do reconhecimento das minhas necessidades únicas e pessoais, de alimentação, de banheiro, de tudo, de trabalho, de afeto. E somos diferentes, não somos iguais. A necessidade de uma pessoa não é igual da outra. Quem tem vários filhos sabe disso. Não pode tratar todos iguais. Se você tratar todos iguais, você vai estar ferindo alguns deles. Não somos iguais, somos diferentes uns dos outros. E desenvolver essa capacidade de ver qual é a necessidade verdadeira. O que está por trás disso que está falando? E será que eu posso atender essa necessidade? Isso é ponto de mudança. Quando o nosso coração sai deste eu primeiro, mas como é que eu posso ver com mais profundidade tudo à minha volta e atender necessidades verdadeiras? E exemplo muito simples, que eu vou terminar agora, é uma mesa. Você convida seus amigos para comer com você. Você se serve primeiro? Ou você olha para onde o olhar dos seus amigos estão indo? E você passa o prato que o seu amigo olhou, em vez de você se servir primeiro. Isso é mutação. Isso é o olhar de Bodhisattva de ser iluminado. Eu ponho uma mesa com coisas gostosas, eu falo, adoro aquilo. Aí você olha na mesa, quem está olhando? E você oferece. Você quer? Percebe? É diferente dizer, isso é meu. Oferece. Doação é a primeira coisa. Para uma vida mais harmoniosa. Mas também não deixa o outro comer tudo, né? Você fala, eu gosto tanto, você começou a pôr muito, eu gosto tanto, deixa um pouco para mim. Não é? Não é dizer assim, pegue o que quiser. Para tudo, trânsito muito ruim. Não tem uns que querem passar na frente de todo mundo? Vai, atrapalha todo mundo, bravo, violento. Dê passagem. O que eu penso assim, deve precisar ir ao banheiro. Esse pensamento não suaviza a situação. Você não fica com raiva com alguém que está com pressa de ir ao banheiro, né? Deixa passar, pronto. Mas também não vai deixar passar todos, deixei passar aquele, né? Então, quando você é mais leve com a sua vida, mais leve com a maneira que as pressões chegam até você, você vai viver com mais harmonia. Vai viver um pouquinho mais zen. É só isso. Não é muito. Não tem regras nem milagres especiais. Tem esse observar a si mesmo, observar como é que eu estou reagindo ao mundo e respondendo ao mundo, e como é que eu posso responder melhor.
Tem um moço forte ali atrás, eu fiquei lembrando, eu tinha um vizinho. É você mesmo. Porque daqui a pouco saiu e voltou. Eu conheci um jovem, era meu vizinho, ele era muito forte, ele treinava boxe. E um dia nós saímos na rua e eu fiz um gesto meio abrupto, ele quase me deu um soco. E ele disse assim, eu estou treinado, eu treino muito com a sombra, né? Luz e sombra. Conforme o movimento do braço, já sai sozinho. Eu falei, ainda bem que ele não saiu, né? Ainda bem que teve um controle, né? Mas, às vezes, nós temos respostas assim, por treinamentos de vida, né? Treinamos, nós somos treinados por famílias, por situações no mundo, a responder de uma maneira muito... que não é meio uma resposta, é uma reação, né? Eu treino a reagir imediatamente a isto. E a gente tem que aprender a responder, a escolher a resposta. Por mais que eu tenha tido treino de solto o braço, não é o momento adequado, eu não vou soltar meu braço. Eu me treino para ter controle. Controle da minha mão, o que ela pega, como pega, o meu braço, controle da minha voz, controle dos meus pensamentos. Como é que eu estou pensando a realidade? Será que eu estou pensando de forma adequada? Ou eu estou transformando isto? É o tempo todo, é uma joia. A minha professora de yoga, que tem mais de 80 anos, esses dias disse para mim, o que adianta viver muito? Para que nós queremos longevidade? Se não para encontrar o sentido disto tudo. Cada vez que eu encontro a verdade, meus olhos brilham e eu fico mais feliz. E todos os dias eu quero aprender alguma coisa. Não importa a idade que eu tenho, eu quero aprender. O que eu aprendi hoje? Que interessante. E assim a minha vida tem sentido e luz. Porque só viver longe, ter longevidade e não entender nada, não serve muito. Isso é uma expressão que o próprio Buda dizia. Mas vale um dia de prática verdadeira, de se questionar qual o sentido da vida? Qual o sentido da minha vida? Como que eu tenho usado essa experiência tão breve, tão rara de ser humano? O que eu tenho feito de bom? E toda noite você pode chegar para você mesmo e dizer, o que eu aprendi hoje? E o que foi bom? E como que eu vou estar aberto para o amanhã? O que eu vou aprender? E o que eu vou poder contribuir para o bem coletivo? Essa é a virada. Eu saio um pouquinho só do que eu ganho para dizer o que eu partilho. Agradeço a cada uma de vocês. Espero que possam praticar as